Bom dia, meninos do sexto e sétimo ano da Fundação Casa 3. Tudo bem com vocês? E aí, vocês estão prontos para mais uma das melhores aulas de história da vida de vocês? Hoje, a gente vai continuar falando sobre os registros históricos. Só que a gente vai falar hoje sobre as linguagens que esses registros podem ter. Então, se preparem para uma aventura na linguagem verbal e não verbal. Hoje eu tenho um roteiro muito especial com um filme mudo, que eu quero que vocês entendam a mensagem dele, com algumas imagens que falam por si e algumas atividades para vocês pensarem no início e outras para vocês responderem no final. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje, eu continuo com muita saudade e espero que vocês também. Vamos lá então, eu tô aqui com o mesmo roteiro que vocês têm aí. Acompanhem comigo. O tema da nossa aula de hoje, como eu já disse para vocês, são os tipos de linguagens e registros nas sociedades antigas. A habilidade que nós vamos trabalhar ainda são as mesmas da última aula, ou seja, nós vamos trabalhar a habilidade de identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e a habilidade de analisar a importância das diferentes linguagens em diferentes sociedades e épocas. Tranquilo? Vocês estão conseguindo desenvolver essas habilidades com esses roteiros que a gente está fazendo? Foi bacana o passeio virtual pelo Museu da Pessoa na semana passada e o rolezinho pelo Museu do Louvre? Eu espero que vocês estejam conseguindo. Mas, para reforçar ainda mais essas habilidades, a gente vem com mais uma aula e agora sobre as diferentes linguagens. Vocês sabiam que existem dois tipos diferentes de linguagem para a gente desenvolver a comunicação? Essa linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. Vocês já sabem o que é uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal? Acompanhem comigo esse roteiro, que se vocês não sabiam, agora vocês vão saber. Para começo de conversa, eu quero que vocês assistam o vídeo de um curta do Charlie Chaplin. Esse vídeo, ele não tem uma palavra. Ele é do cinema mudo. Será que dá para a gente entender uma história, compreender uma mensagem sem ela estar escrita, sem ela ser feita por palavras? Vocês acham que dá? Assistam esse vídeo e aí depois vocês tirem suas próprias conclusões e respondam as questões que estão ali embaixo. Para responder esse item aqui, o para começo de conversa, vocês já vão ter visto o vídeo do Charlie Chaplin e vão observar com atenção essas três imagens aqui. Eu não vou falar o que esses pictogramas são, porque é justamente essa atividade. Saber se vocês conseguem identificar do que se trata apenas pela imagem, tá bom? Então, para começo de conversa, nós temos 9 questões muito fáceis, muito rápidas de responder. Não tem uma resposta certa e errada a princípio, porque é para saber o que vocês já sabem sobre esse tema, para saber as impressões que vocês já têm sobre esses tipos de comunicação verbal e não verbal, tá bom? Depois que vocês virem o videozinho do Charlie Chaplin, analisarem essas três imagens, esses três pictogramas aqui e responderem essas questões do caderno, vocês vão ler esse texto. Esse texto ele é curtinho, tá com uma linguagem super fácil, acessível, para ser compreendida praticamente na primeira leitura. Mas se precisar, lê de novo. Nesse texto, vocês vão encontrar um pouquinho da história da escrita. Então, vocês vão ver quando a escrita se desenvolveu, de que maneira que isso aconteceu, como eram as primeiras escritas e assim por diante. Depois que vocês lerem esse texto aqui, vocês vão fazer essas atividades que também estão super tranquilas. Eu sei que vocês são super espertos e vão tirar de letra, mas eu vou fazer só uma leitura mais explicativa com vocês, para caso tenha alguma dúvida do que é para fazer em cada uma, tá bom? Então, a primeira atividade: quais as diferenças entre a comunicação e registros escritos e não escritos? Então, pelo que vocês viram dos pictogramas, pelo que vocês viram do filme lá do Charlie Chaplin e pelo que vocês leram no texto, o que vocês podem usar para separar um registro quando ele está escrito e quando ele não está escrito? Segunda, de acordo com o texto, onde surgiram os primeiros registros escritos? Eles surgiram em um lugar, eles surgiram em vários, surgiu em um e depois foram para outros, ou surgiu vários lugares ao mesmo tempo. Terceira, vocês vão relacionar o povo ao tipo de escrita. Então, aqui eu tenho uma coluninha com os povos, que foram os primeiros a desenvolver a escrita, e tem algumas características desses tipos de escrita que eles desenvolveram.
Eu vou dar um exemplo. Se, por exemplo, você acredita que a letra B, os egípcios, eles foram os que desenvolveram a escrita cuneiforme, vocês vão escrever a letra B aqui, ó, tá bom? Quarta, o que as primeiras formas de escrita egípcias e asteca tinham em comum? Tá lá no texto, hein? É só ler com atenção. Quinta, na antiguidade, todos tinham acesso à educação escolar e dominavam os sistemas de escrita? Justifique. Então, de acordo com o que você leu, todo mundo sabia escrever? Todo mundo dominava a arte da escrita? Sexta, a divisão clássica entre pré-história e história tem como início o começo da história a partir do desenvolvimento da escrita. Você considera isso correto? Justifique. Então, aqui é uma questão mais reflexiva. Vocês, obviamente, vão precisar ter entendido o texto para daí fazer a reflexão sobre isso. Será que antes da história, ou seja, antes do desenvolvimento da escrita, porque é esse o marco, né? Será que antes desse desenvolvimento da escrita, antes de começar oficialmente a história, eu já tenho história? Será que existem outras formas de registro sem ser o registro escrito? É com base nessa reflexão que vocês vão responder essa questão. Sétima, dê alguns exemplos de fontes históricas produzidas a partir da linguagem verbal e não verbal. Então, vocês vão pensar em... Não vou falar, não vou dar resposta, vocês achavam que eu ia dar, né? Não. Vocês vão me dar esses exemplos. Então, vocês vão falar coisas, vou usar a palavra coisas para não dar nenhuma resposta. Vocês vão me falar coisas que são fontes históricas que têm uma linguagem verbal. E outras coisas que são fontes históricas, mas que têm uma linguagem não verbal. Ou seja, ambas as coisas podem me contar a história e podem servir de fonte de pesquisa para o historiador. Só que uma vai ter uma linguagem verbal escrita e a outra não. Então, vocês vão me dar exemplos desses dois tipos. E, por último, mas não menos importante, existe alguma fonte histórica que seja mais válida ou mais importante que a outra? Será que quando a fonte histórica está escrita, ela é mais importante? Ela é mais verdadeira? Ou será que quando ela está não escrita, ela é mais importante, mais verdadeira? Vocês vão me dizer se isso existe. Se existe uma fonte histórica mais importante que a outra. E, é claro, vão explicar o porquê. Porque vocês sabem que aqui que a senhora Juliana tem que ter ideia para trocar, né? Bom, por hoje é só. Eu espero que seja uma aula muito produtiva para vocês. Que vocês gostem de realizar essas atividades. Eu sei que são bastante questões, mas elas estão bem fáceis, bem rapidinhas de fazer. E eu, acredito em vocês, hein? Vai com tudo, meninos. Vocês vão arrasar.